Há um equívoco popular de que se você pular no momento anterior ao elevador atingir o fundo, você diminuirá o impacto em seu corpo. Em primeiro lugar, como é que você está planejando saber quando deve pular? Você não consegue ver através do metal, consegue? Em segundo lugar, mesmo que de alguma forma você consiga pular, o que é extremamente difícil de fazer em uma queda livre, a diminuição da velocidade seria de aproximadamente 3 km por hora. Definitivamente, não é o suficiente para salvar a sua vida. E o que é pior, você ainda pode se machucar se atingir o teto com a cabeça. Portanto, não vale a pena o risco. Os caçadores de mitos testaram essa abordagem. Acredite, não acabou bem para o manequim dentro do elevador. Ficar ereto e simplesmente esperar que tudo corra bem também não é a melhor ideia. Nada de bom está acontecendo. O que está por vir é um peso 10 vezes maior do que o do seu próprio corpo caindo sobre suas pernas no momento do impacto. Com todo respeito, nem você, nem ninguém pode sobreviver a isso. Agora que está claro o que você nunca deve fazer, vamos à sua melhor opção. Sua melhor aposta seria se deitar de costas. Esta posição irá ajudá-lo a distribuir a força do impacto em todo o seu corpo. Sim, seus pequenos ossos finos provavelmente se quebrarão, embora isso dependa principalmente de quão alto você estava quando o cabo rebentou. Mas isso pode ajudar a evitar danos mais sérios, ou não. Ninguém está absolutamente certo. É muito difícil pensar claramente numa situação dessas, mas você também deve se lembrar de cobrir sua cabeça com suas mãos. Quando o elevador aterrissar, provavelmente será destruído, de modo que proteger a cabeça dos detritos pode salvar a sua vida. Se ficar preso sob uma avalanche, cuspir pode ajudá-lo. Assim que parar de se mover, faça um pequeno buraco em volta do seu rosto. Cuspa na bolsa de ar e veja para onde a gravidade carrega sua saliva. Então, comece a cavar para sair na direção oposta. Se de repente você perceber que a água da praia recua rápida e inesperadamente, expondo o fundo do mar, avise a todos ao redor e fuja o mais rápido possível. Isso porque quando a linha da água está longe da costa de forma anormal, é sinal de um tsunami. Nenhuma bomba de encher e um pneu furado são uma péssima combinação quando você está longe de casa. Para consertar sua bicicleta, pegue um monte de grama ou folhas e preencha o pneu uniformemente o máximo que puder. Isso será suficiente para chegar até um lugar seguro. Você conhece outros truques para consertar um pneu furado sem uma bomba de ar? Compartilhe sua sabedoria conosco nos comentários abaixo. Se você for atacado por um alce, essas criaturas são enormes. Tente se esconder atrás de uma árvore. Esse animal tem um ponto cego em sua visão periférica, então ele irá perdê-lo de vista e você poderá escapar mais facilmente. Se o seu perseguidor for um urso negro, lembre-se de que não deve dar as costas nem tentar correr. Qualquer uma dessas ações pode deixar o animal agressivo. Sua melhor escolha é ficar deitado de bruços para proteger seus órgãos, cruzando as mãos atrás do pescoço, para cobrir as artérias e convencer o bicho de que você não representa nenhuma ameaça. Além disso, não suba em uma árvore. Ele faz isso melhor do que você. Ah, e se vir o Zé Colmeia, não tente parecer uma cesta de piquenique. Ele o roubará toda vez. Em caso de um pouso de emergência na água, não encha o colete salva-vidas antes de sair do avião. Você não conseguirá se mover sem ajuda, pois flutuará até o teto da cabine. A coisa mais segura a fazer é respirar fundo e nadar para fora da aeronave, levando seu colete salva-vidas vazio. Somente quando estiver fora da cabine, poderá finalmente puxar o cabo para inflar. Se estiver em uma casa fria e por algum motivo não houver aquecimento ou eletricidade, pegue alguns tijolos grandes, uma panela de terracota e algumas velas. Acenda-as e coloque os tijolos ao seu redor. Em seguida, cubra as velas com a panela de cabeça para baixo, colocando-as sobre os tijolos. Agora você tem um aquecedor artesanal que pode aquecer uma sala inteira. Se houver fogo, mantenha-se no chão. A maior ameaça não vem do próprio fogo, mas da fumaça. Como ela é mais leve que o ar, sobe. Então você deve ficar o mais próximo possível do solo para evitar aspirá-la. Se você acidentalmente estiver em uma corrente de retorno, não tente ir contra ela e nadar de volta para a costa, pois ficará exausto rápido demais. Em vez disso, tente nadar paralelamente à costa até sair da corrente, e só então vá em direção à costa. Se estiver preso no gelo fino e não houver ninguém para ajudá-lo, primeiro deite-se de bruços e abra os braços e as pernas. Se tiver picaretas de gelo, use-as como garras até chegar a um lugar onde estiver seguro.
Se não, precisará rolar na mesma direção de onde veio. Isso ajudará a espalhar o peso do seu corpo uniformemente. Se o seu carro estragar no meio de uma linha férrea e um trem estiver se aproximando, abandone o veículo o mais rápido possível. Depois disso, corra para longe dos trilhos, mas em direção ao trem. Se você correr na mesma direção em que o trem está se movendo, poderá encontrar destroços do seu carro e terá que se esconder para se proteger de pedaços que poderão voar e atingir você. Os sintomas mais comuns de insolação são náuseas e tonturas. Mas como você pode ter certeza de que é insolação, mesmo se esses sintomas são comuns em muitos outros problemas? Bem, coma algo doce, como um torrão de açúcar ou uma bala. Se o sabor do doce for nojento, procure imediatamente ajuda médica. Você está com insolação. Imagine que seu carro parou longe da civilização e você não tem telefone ou rádio para pedir ajuda. Nesse caso, um simples pneu extra pode salvar sua vida. Enquanto estiver queimando, ele produzirá uma densa fumaça preta visível a quilômetros de distância, e é provável que alguém veja seu pedido de socorro. Mas lembre-se disso, nunca se afaste do seu carro. Com muita frequência, os socorristas encontram veículos abandonados e sem danos, enquanto os motoristas que os deixaram em busca de ajuda não sobrevivem. Você provavelmente já ouviu falar que um raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Bem, adivinhe, isso é um equívoco. A probabilidade de uma segunda descarga é bem alta. É por isso que você deve ficar longe de um ponto que já foi atingido por um raio. A opção mais segura é deitar-se em algum buraco no solo, pois os raios tendem a atingir terrenos mais altos. Livre-se de todos os objetos metálicos e do seu celular. 3 a 4 segundos antes do relâmpago, você sentirá um gosto metálico na boca e seu cabelo ficará arrepiado. Sente-se imediatamente, junte os calcanhares e coloque as mãos nos joelhos. 8. Se você suspeitar que algum objeto possa estar eletrificado, mas precisa checá-lo, toque-o com as costas da mão. Dessa forma, se suas suspeitas estiverem corretas, você receberá uma descarga e conseguirá puxar sua mão. Porém, se você tocar esse objeto com a palma da mão, a carga elétrica fará com que sua mão feche e você não conseguirá recuar. Você pode cometer um erro fatal se seguir o equivocado conselho popular de tentar sugar o veneno de uma picada de cobra. O mesmo vale para aplicar ataduras ou algo frio na ferida, ou ainda queimá-la. O que você precisa fazer nesse caso é dar à vítima um antihistamínico, fazê-la beber muito líquido e levá-la imediatamente ao hospital. Nunca toque na área ao redor da ferida. Caso contrário, o veneno se espalhará muito mais rapidamente. Se você estiver ligando para um serviço de emergência, em primeiro lugar, informe seu endereço. Somente depois disso, você deve explicar o motivo da sua ligação. Nesse caso, mesmo que algo ou alguém o force a encerrar a conversa, o operador já saberá para onde enviar ajuda. Evite campos abertos, verifique se há algo mais alto do que você, como o seu grande amigo alto lá. Opa, brincadeirinha. Árvores, edifícios e postes podem funcionar como para-raios para você. Portanto, nunca fique perto deles. Além disso, evite metal e concreto. Ambos conduzem eletricidade bem até demais. Lembre-se de que uma tempestade dura entre 30 minutos e 1 hora. Portanto, é sempre melhor perder tempo e esperar em segurança do que arriscar e ser atingido. Mesmo se você estiver bem vestido, sempre há algumas partes do seu corpo expostas ao frio. Um simples pote de vaselina ajudará com isso. Aplique-a em partes expostas da sua pele e a vaselina irá protegê-lo contra queimaduras de frio. Mas não confie nisso por longos períodos de tempo. Procure abrigo ou fogo o mais rápido possível. Outro truque é deixar os sapatos um pouco soltos, o que ajudará a circulação sanguínea em seus pés e os aquecerá. Você precisa de um ímã, uma agulha, algo flutuante como espuma ou palha e um copo de água. Magnetize uma agulha esfregando-a contra um ímã e, em seguida, coloque 2 pedaços de material flutuante em ambas as pontas da agulha. Deixe-a flutuar na água e ela irá parar em uma direção. Assim como uma bússola, ela apontará para o norte. Algumas picadinhas não são fim do mundo, mas procurar um caminho na natureza sem descanso é perigoso. Você pode repelir moscas e mosquitos queimando ervas, alho, alecrim, hortelã ou tomilho. O cheiro dessas ervas espantará todos os insetos traquinas ao redor. Ou você pode fazer uma armadilha. Corte uma garrafa de plástico ao meio e coloque fita adesiva nas bordas.
Despeje água com açúcar dentro e adicione fermento. Os mosquitos serão atraídos pela mistura e ficarão presos na fita. Veja bem, agora você começará a levar fermento consigo em suas viagens de acampamento. Não vai ficar desidratado. Use orvalho e colete água da chuva. De qualquer forma, é bom ter uma barraca consigo. Abra a barraca de maneira que ela colete água. Se não der sorte de coletar chuva, enrole um pedaço de tecido na perna e percorra a grama alta pela manhã. Ele coletará o orvalho que você pode espremer em uma garrafa. Pegue 2 recipientes, um mais alto que o outro. Encha o mais alto com água suja. Torça um pedaço de pano e coloque uma das extremidades no recipiente cheio e a outra extremidade no vazio. Levará algum tempo, mas o pedaço de pano absorverá toda a umidade e a transportará de um recipiente para o outro. A boa notícia é que toda a sujeira e detritos serão perdidos no processo. Não se esqueça de ferver a água para garantir sua segurança. Você precisará de uma bateria de 9 volts para isso. Depois, basta colocar os 2 contatos da bateria junto a um pedaço de lã de aço para fazer uma pequena faísca de curto-circuito que se espalha imediatamente. Coloque algumas bolas de algodão no local onde uma faísca aparece e aqui está. Você começou um fogo. Lembre-se de que você sempre deve manter o fogo sob controle e ter pelo menos uma maneira confiável de apagá-lo rapidamente. Elas são correntes de água que aparecem perto da costa e se afastam com enorme força e velocidade. Nadar contra correntes de retorno é inútil, pois elas são muito fortes. Mas elas também são bastante estreitas, então você pode nadar ao longo da praia em qualquer direção para fugir e sair dela. Assim que sentir que nada está te arrastando, você pode nadar em direção à costa. Apenas faça isso em ângulo. Se caírem máscaras respiratórias, coloque a sua imediatamente e só então dê atenção para as pessoas ao seu redor. Tente voar em aviões maiores. Eles podem absorver mais impacto durante desembarques extremos. Os melhores assentos que você pode escolher são as 5 fileiras mais próximas às saídas de emergência. Estatisticamente, o tempo ideal para sair do avião após um pouso por acidente é de cerca de 90 segundos. Leia o cartão de segurança e siga todas as instruções da tripulação. Se você perceber que está ficando assustadoramente lotado, tente encontrar possíveis rotas de fuga e locais a percorrer ao seu redor e tenha mais de uma direção de movimento em mente. Não tente se mover contra a multidão, mas vá com ela e para o lado. Dessa forma, você alcançará a borda da aglomeração e, possivelmente, a saída para a fuga ou o abrigo que você conseguiu ver antes. Mantenha as mãos levantadas a todo custo. Elas lhe darão espaço para respirar. Olhe para o carro estacionado antes de dirigir. Se você vir gelo nos vidros traseiros, essa é uma grande pista. Portanto, planeje com antecedência e dirija de acordo. Por exemplo, sua distância de segurança deve ser cerca de 10 vezes maior que a normal. Se o carro derrapar, não pise nos freios. Basta tirar o pé do acelerador. Isso ajudará seu carro a encontrar aderência à estrada novamente. E em seguida, você poderá direcioná-lo suavemente para o lado correto. Tente usar 3 camadas de roupa. A primeira camada deve repelir o suor. A segunda é para o isolamento e aquecimento geral. E a camada externa deve proteger da umidade e do vento. Evite usar algodão, pois logo fica molhado e não o protegerá do frio. Se você chegou em casa depois de passar muito tempo no frio, não se apresse para tomar um banho quente de banheira. É melhor começar trocando de roupa e comendo algo quente. Não olhe nos olhos dele. Para os animais, será um sinal de que você tem más intenções. Não entre em pânico e mova-se devagar. Dê ao animal espaço para ir embora livremente. Se você tiver uma mochila, não prenda ela em você. Tente tirá-la dos ombros. Isso facilitará seus movimentos e também poderá servir como uma distração. Não grite com o animal para parecer mais ameaçador. Isso apenas o provocará para provar que você está errado. A manobra de Heimlich é um impulso poderoso na parte superior do estômago, logo abaixo da caixa torácica, usado para disparar o que ficou preso na garganta de alguém. Você pode usá-lo consigo mesmo também. Apenas aperte o punho e coloque-o entre as costelas. Cubra com a palma da outra mão e empurre o mais forte que conseguir. Você precisa tossir com força durante o processo todo. Em um incêndio, escolha para onde fugir de acordo com a direção do vento. Se ele estiver soprando em direção ao fogo, você deve correr na direção contrária. Mas se estiver soprando em sua direção por trás do fogo, é melhor seguir perpendicularmente. Isso ajudará você a evitar as chamas e as faíscas levadas pelo vento. Quando cair na água fria e não conseguir nadar até a praia, abrace os joelhos perto do peito.
Se houver outras pessoas ao seu lado, fiquem juntos para se aquecer. Faça isso até a ajuda chegar. Não use água para apagar um incêndio de gordura. Água e óleo não se misturam, então isso só piora as coisas. Para diminuir o fogo, é preciso cortar o oxigênio. Coloque uma tampa de metal por cima ou um pano úmido. Para escapar do porta-malas de um carro, cara, que dia! Encontre a liberação para a tranca no interior dele. Parece uma alça que brilha no escuro. Todos os veículos fabricados nos Estados Unidos após 2002 são obrigados a ter. Mas se não tiver, arranque os fios das luzes de freio e chute-as para fora. Você poderá colocar as mãos pelo buraco e acenar para as pessoas informando que precisa de ajuda. Se tiver um relógio analógico, poderá usá-lo como uma bússola. Coloque-o na palma da mão. No hemisfério norte, alinhe o ponteiro das horas com o sol. O sul ficará no meio entre o ponteiro das horas e o 12. Se estiver no hemisfério sul, aponte o 12 diretamente para o sol. Uma abelha constantemente esbarrando em você é um sinal de um enxame planejando atacar. Então, encontre abrigo o mais rápido possível. E não use roupas escuras em lugares com abelhas. Elas acham ameaçador e provavelmente ficarão na defensiva. Se o seu carro quebrou em uma área remota sem sinal de telefone, queime um dos pneus. A fumaça preta espessa atrairá a atenção com certeza. Sempre coloque a chave eletrônica do carro na mesa de cabeceira antes de dormir. Se um ladrão tentar invadir sua casa durante a noite, pressione o botão de pânico. O som do alarme do carro provavelmente o assustará. Agora imagine que alguém está prestes a amarrar suas mãos com um arame. Mantenha os cotovelos perto das costelas. Dessa forma, haverá algum espaço entre os pulsos quando você esticar os braços. Com cuidado, torça os pulsos para liberar uma mão nesse espaço. Digamos que você ficou sem comida no deserto. Poxa vida, você pode realmente comer a casca de algumas árvores, principalmente bétulas ou pinheiros. Corte a casca externa mais escura e áspera para chegar à parte interna mais macia e suave. É possível comê-la cru, mas fritar ou ferver tornará mais fácil mastigar. Não suba nem desça as escadas com as mãos nos bolsos. Se escorregar ou tropeçar, precisará segurar rapidamente no corrimão ou mesmo proteger sua cabeça. Para abrir um carro com a fechadura congelada, coloque um canudo de plástico no buraco da fechadura e sopre nele algumas vezes. O calor da sua respiração a descongelará. Antes de ir para um acampamento de aventura, prepare algumas bolas de algodão embebidas em vaselina e coloque-as em um recipiente fechado. Agora, você sempre terá o material perfeito para começar o fogo. Não importa se você mora perto da costa ou está só passando o fim de semana por lá, é importante conhecer os sinais de um tsunami se aproximando. Pode ser um rugido ensurdecedor que vem do oceano, ou algum outro comportamento incomum do mar. Por exemplo, a água pode drenar repentinamente, mostrando o fundo do oceano, ou ao contrário, uma parede de água pode aparecer no horizonte. Além disso, preste atenção às mudanças estranhas de comportamento dos animais. Se eles se agruparem inesperadamente, se esconderem em diferentes recantos, deixarem a área ou mostrarem extrema ansiedade, pode ser sinal que um desastre natural se aproxima. Assim que ouvir um alerta de tsunami, não espere nenhum segundo. Evacue imediatamente. Deixe para trás seus pertences e documentos pessoais. Agora não é hora de pensar nos seus bens. Reúna seus entes queridos e use qualquer transporte disponível para fugir da costa. Suba no carro, ande de bicicleta ou simplesmente corra o mais rápido possível. Afaste-se da costa o máximo que puder, indo em direção a altas colinas, montanhas ou a uma floresta. Se possível, avance para o interior pelo menos 3 km terra adentro e 30 metros acima do nível do mar. Se você estiver preso pela água que sobe, escolha o edifício mais alto e mais sólido e suba até o topo dele. Não é a saída ideal, pois a construção pode entrar em colapso sob a força das ondas do tsunami, mas pelo menos é alguma coisa. Além disso, lembre-se de que as estradas geralmente são destruídas pelos tsunamis. Portanto, depois que tudo passar, você pode ter problemas para encontrar o caminho de volta. Na maioria dos casos, os tsunamis estão intimamente ligados a terremotos. É por isso que você deve tentar escapar para áreas abertas, sem nenhum ou com poucos prédios, a fim de evitar ser atingido por detritos. Outra coisa importante é ficar longe de linhas de energia, paredes, pontes e outras construções. Mesmo que elas pareçam suficientemente robustas, podem entrar em colapso mesmo em um tremor secundário. Durante todo o tempo, preste atenção aos avisos de tsunami e ordens de evacuação.
Se você não estiver em uma zona de risco de tsunami, fique onde está e aguarde mais instruções. Tenha em mente que as rotas de evacuação em áreas potencialmente perigosas costumam ser marcadas por um sinal especial com uma onda e uma seta que aponta na direção de terrenos mais altos. Se você cair na água, se agarre em um tronco de árvore, em uma porta ou em uma boia. Enfim, encontre algo que flutue e quanto antes melhor.